Fala igreja, sejam todos bem-vindos ao Na Fé Podcast, nossa resenha cristã. Eu sou William Capuani, falo do Rio Grande do Sul e hoje, para o sexto episódio do Na Fé Podcast, eu conto aqui com a presença de um casal abençoado que vai compartilhar um pouquinho do testemunho de vida e também vamos falar de um tema muito bacana que vai agregar na tua vida, que é vida conjugal e ministerial. Então, no meio desse episódio, a gente vai entrar mais profundo com detalhes neste assunto. Então, seja bem-vindo, Andriele, ao Na Fé Podcast. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui no Na Fé Podcast, cumprimento também toda a audiência e é um grande prazer. Alex, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra, uma grande honra estar aqui e poder contribuir com certeza pelas experiências que Deus tem colocado em nossas vidas, né? Amém. Então, vocês são o primeiro casal a participar aqui, o primeiro episódio que a gente traz aqui um casal e será muito bacana aí. Tenho certeza que vai agregar muito, não só na minha vida, mas naqueles que estão assistindo. Antes de mais nada, então, de a gente passar para o tema, eu quero aqui agradecer, eu não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores que nos incentivam. Então, vai estar passando aqui na tela as empresas, os nossos parceiros que nos incentivam em trazer aqui pessoas para esse bate-papo que agrega nas nossas vidas. E como de costume, para não ficar tão cansativo, eu vou aqui destacar dois hoje. Primeiro é o Hábito Saudável, que é um restaurante de comida saudável. Então, você que é aqui da nossa região, especial da cidade de Lajeado, e está querendo aquele almoço diferenciado, fique à vontade, porque além de marmita, agora eles também têm um espaço amplo, um espaço moderno, já fazem alguns meses que essa novidade veio, que é você poder estar indo lá no local fazer o seu almoço. Então, entre na página do Instagram deles, pelo QR Code que está aparecendo aqui, e conheça o cardápio. O espaço tem um lema que já diz tudo. Entre o saudável e o saboroso, fique com os dois. Então, entre em contato com eles, conheça o cardápio, tenho certeza que você vai gostar demais. Outro parceiro nosso é a Oral Unique, uma clínica de odontologia, uma das mais completas aqui da região. Então conheça o Instagram deles para você ter uma noção do tamanho do espaço bacana que eles têm lá, um espaço moderno, amplo, com máquinas de última geração, para você que precisa tanto da parte da saúde bucal, como também a parte estética. Está precisando de um implante, um clareamento, aparelho dentário, entre em contato com eles que eles vão poder te ajudar. Eu tenho certeza que você será bem atendido na Oral Unique. Então vamos lá agora, sem mais delongas, vamos para o nosso bate-papo. Andy, como que foi a tua caminhada até aqui com Cristo? Tu já nasceu num lar cristão, tua família já vem de gerações nessa caminhada com Cristo, ou tu se converteu ao Evangelho no decorrer da tua vida? Como é que foi isso? Conta um pouquinho para nós. Então, não nasci em lar cristão, né? Fazendo um breve resumo, não nasci em lar cristão, a minha família não é evangélica, né? Não é cristã. Eu comecei a frequentar quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, hoje eu tenho 31. Eu sei que não parece, mas eu tenho 31. E com 15 anos, nós morávamos em Blumenau, Santa Catarina. Minto, começou em Balneário Pissarras, Santa Catarina. Minha família tinha esse costume de mudar muito de cidade em função do trabalho do meu pai. E nós morávamos em Balneário Pissarras, em Santa Catarina. E a minha mãe recebeu um convite no trabalho dela, recebeu um convite para para conhecer uma igreja evangélica. E nós fomos, né? A gente foi e no primeiro dia, como é bem costumeiro, né? A gente se assustou.
E daí a gente saiu na metade do culto e foi embora para casa. E ali começou. Minha mãe foi indo aos pouquinhos, aí ela mudou para uma outra igreja. E eu ia para acompanhar ela, né? Acompanhar ela. Então, aí Jesus foi aos pouquinhos, eu acredito que me tocando. E aí nós mudamos para Blumenau, Santa Catarina. E aí lá, sim, lá Deus começou verdadeiramente assim falar comigo. Eu comecei a sentir Deus na minha vida e eu vi que aquilo fazia sentido, que tinha, né, algo a mais ali. E ali eu realmente comecei a aceitar. Aí, em função do trabalho do meu pai também, acabamos mudando para Lajeado, Rio Grande do Sul. E aí foi ali que eu me firmei. Aí mais ou menos eu tinha acho que 17, 18, eu me batizei, aceitei Jesus, né? E ali foi de verdade, ali eu quis Jesus na minha vida por escolha, não era mais porque eu ia para acompanhar minha mãe, não. Ali eu quis Jesus na minha vida e aí começa assim, né, toda aquela mudança de atitude, né, de pensamento, e comecei a buscar mais a Deus, né, e eu tinha curiosidade. É muito assim, comum, tu começa a pesquisar, muitas pessoas falam, é assim, é assado, né, sobre a vida cristã, e eu tinha curiosidade, eu pensei, não, eu não quero saber pelo que os outros falam pra mim somente, eu quero ler, eu quero saber, eu quero conhecer, e aí eu comecei uma busca na Bíblia, né, de ler, de jejuar, de buscar conhecer mais a Deus, né, aí eu tive uma oportunidade também, numa igreja, não sei se a gente pode falar o nome. Fica à vontade. Tá. Até interessante, André, falando sobre igreja, sobre experiências, né? Que isso é importante para quem de repente ainda não conhece uma igreja ou foi em apenas uma e não gostou. Por isso eu acho bacana essa diversidade, assim, essa diferença de placas de igreja, né? Por mais que todas preguem o Evangelho de Cristo, eu acho bacana assim que cada uma tem um estilo, né? Tem uma pegada diferente, porque tu vai acabar se encaixando em alguma delas, né? Então, de repente, você vai a primeira vez numa igreja que grita demais e você não gosta muito, não deixe de ir na igreja procurar congregar, vai em outra de repente, né? Então sempre tem um lugar especial esperando a sua visita e também um lugar para você criar raiz lá, laços de amizade, que é muito importante na nossa caminhada. Então, André, com 17 anos então dá para dizer que tu começou a levar mais a sério, porque sempre tem uma parte que eu gosto de entrar, que é baseado em Jó, capítulo 2, versículo 5, que Jó fala, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, como tu comentou ali, né? Eu conheci Deus, tu devia ter o quê? Uns 13, 14 anos, quando tu foi nessa visita? Na visita, a primeira vez que a gente saiu correndo, eu tinha 15. 15 anos. 15 anos. Mas, então tu já ouviu falar que existia algo diferente, mas qual foi então assim o marco? Tu lembra quando teve um episódio ou foram vários episódios que te fez não só conhecer Jesus pelo testemunho dos outros, mas que tu começou a sentir e caminhar com ele de verdade? Tu lembra que tu estava falando sobre isso? Sim, é até um pouco engraçado, não é engraçado, né, mas assim, talvez para quem ouça é um pouco difícil de entender, mas foi o que me levou assim a querer buscar e conhecer a Deus. Enfim, né, a forma que cada um vai para a igreja, né, que às vezes as pessoas falam, tu vai pelo amor, ou tu vai pela dor, né. Eu não fui nem por um nem pelo outro, eu fui por realmente fazer a companhia para minha mãe, mas a forma com que daí que Jesus assim começou a falar comigo, que eu comecei a querer conhecer mais, né? O episódio então que fez eu realmente querer me firmar
foi uma situação assim meio diferente, né? Antes eu perguntei, né, se pode falar o nome, porque era na Igreja Mundial, é uma igreja maravilhosa, mas eles têm esse costume de fazer oração forte, que fala assim, De né? libertação, De no caso. libertação. E eu vi aquilo e aquilo começou a me dar medo. Eu tinha medo que fosse acontecer comigo, que sei lá, ia cair ali no chão também, né? E eu tinha medo. E por isso, então, eu queria entender aquilo, né? Eu ouvia falar, mas eu queria entender por que as pessoas caíam, o que estava acontecendo. E esse medo despertou em mim essa curiosidade para querer dominar aquilo, dominar e saber não, né? O que tem por trás daquilo, o que acontece com as pessoas, enfim, né? Que eles acabam caindo, né? Nesses cultos de libertação. E aí, através desse medo e curiosidade de querer saber, foi que eu aprofundei na palavra, aprofundei no estudo, oração, jejum, conhecendo mais Deus, conhecendo o mundo espiritual, essa é a verdade. Embarquei em conhecer o mundo espiritual para aquele sentimento não dominar mais a minha vida e eu saber das coisas de Deus, saber do mundo espiritual e aquilo não ser mais algo que me causasse medo e eu ter a clareza, né, do que realmente estava acontecendo. Então foi esse o episódio, o marco que me levou a querer conhecer a Deus, querer conhecer Jesus. Pode até parecer, né, um pouco diferente ou engraçado, às vezes as pessoas falam, eu fui uns vão pelo amor, outros vão pela dor, né? Mas para mim foi isso. E graças a Deus, né, foi o que levou a me firmar. Depois então até me tornei obreira. Aí eu que tava lá orando pelas pessoas, né, expulsando os capirotos. Foi essa forma. E eu acredito muito que assim, quando a gente se coloca na brecha, quando a gente assume um cargo ou assume algo assim dentro da igreja, a gente se esforça muito mais para conhecer a Deus, muito mais para fazer as coisas para Deus e andar nos caminhos do Senhor. A gente acaba buscando mais isso. Eu acho bem importante assim esse envolvimento, né, com a obra. E esse então foi o episódio que me levou a verdadeiramente aceitar Jesus. Então foi algo no mundo espiritual, né, que veio à tona ali, né, através que a gente sabe que tem igrejas que trabalham mais com esse lado de libertação, né, tem outras que fazem um pouco menos, mas isso geralmente para quem é novo na caminhada se assusta com aquilo, né? Então, mas foi um jeito que Deus teve para te despertar, né? Para que de repente as escamas dos teus olhos caíssem para te ver que existe o mundo espiritual, né? E que ele não depende da minha crença e nem da tua crença. A gente não precisa acreditar para que ele venha existir, ele já existe, independente da gente acreditar ou não. Então foi esse o episódio que tu pensou, não, existe algo a mais e eu vou me dedicar a isso. Sim. Bacana. E tu, Alex, foi também algo assim que tu viu? Ou tu já nasceu num lar cristão? Como é que foi a tua caminhada? Bom, a minha história é até, de certa forma, bem semelhante, né? Sou natural aqui de Lajeado e também não nasci em lar cristão, né? A minha família vem de origem católica e me recordo, na minha infância, ter frequentado alguns cultos, né, com a minha avó, que gostava de estar no meio, uma igreja aqui, outra ali, e ela levava o neto lá junto na igreja e a gente participava, né? Mas eu me recordo que o sentimento era por obrigação mesmo, né? Vamos lá na igreja de novo, né? Ok. Bom, eu, quando pequeno, eu sempre fui muito questionador, né? Qual é o sentido da vida? A gente tem que estudar, ir na escola, depois arrumar uma profissão, trabalhar, olhando para os meus pais, né? Trabalhar, pagar a conta, aquela coisa. E aí tem família, e aí tu envelhece, tu morre, e aí? Né? Então, eu tinha isso comigo, né? Esses questionamentos sobre a vida, né?
E aí na infância, aonde eu era convidado, eu explorava, né? Me recordo também, né, na infância, alguns amigos me convidaram para ir na igreja, né? Participei durante alguns anos de escola bíblica, conheci então a palavra, né, a partir de escola bíblica, muito legal essa parte aí. Mas a minha conversão, aonde realmente eu tive o conhecimento da palavra, o conhecimento, a conversão, quando eu conheci Jesus, foi na minha adolescência, né? Então, ali onde a gente tem aquela fase da aborrecência, que a gente está mais, vamos dizer assim, rebelde, né? E então, na faixa dos 14, 15 anos, eu tive aquele momento onde eu pude optar o estilo de vida que eu queria seguir, né? Me recordo muito, e foi bem assim, né? Num final de semana, quando eu estava 14 a 15 anos ali, já era possível eu começar a frequentar algumas festas. Aí num final de semana eu fui numa festa, né? E aí fui lá com alguns amigos, né? A gente dançou, enfim, né? Aquela coisa toda, bebeu, né? Cheguei em casa, daí tem aquele start de ressaca, né? De dormir até tarde. Eu tenho um irmão mais velho e acompanhava um pouquinho dos finais de semana dele, né? Entendendo isso. Tá, ok, legal. E aí no outro final de semana, eu lembro que tinha outros amigos então, me convidando para ir na igreja, né? E aí no outro final de semana seguinte, eu aceitei, vamos lá ver, né? Você não tinha até então ido com eles? Não tinha, né? E aí fui. E aí, cara, gostei do pessoal, gostei da igreja, já conhecia um pouquinho da palavra, né? E eu lembro que naquela noite eu olhei para trás no final de semana anterior e para aquela noite eu disse, não, mas é isso que eu quero para mim. E comecei a frequentar a igreja, né? E aí o que aconteceu? Passou-se algumas semanas, a gente começou a participar da igreja de congressos, né? De eventos que tinha lá. E eu me recordo de um dos congressos, que era um evento regional, estadual, lá que a igreja tinha, que eu me impactei muito naquela noite, né? A gente teve lá um evento onde tinha louvor, adoração, ministração da palavra e tinha um momento de busca, assim, né? Do Espírito Santo. E eu me recordo que naquela noite lá a busca foi tão intensa, assim, que o Espírito Santo falou comigo, né? E naquele momento eu, de coração aberto lá, decidi me converter, decidi seguir os caminhos de Deus, né? Que idade tu tinha, mais ou menos? 15 anos. Era nessa... 15 anos. Foi tudo bem próximo, então tu aceitou o convite e logo já entrou de cabeça. Eu tive essa fase ali, né, de adolescência chegando, né, agora eu vou começar a poder ir em festas como meus amigos, meus colegas vão também, né. Então eu fui num final de semana, e no outro final de semana eu aceitei ir na igreja, né. E aí eu tive a experiência e pude optar o que eu queria para mim. Então, dali em diante, eu já comecei a frequentar a igreja. Mas o impacto de verdade, onde eu realmente me converti, foi num evento, né, cristão, onde eu realmente tive a oportunidade de ter aquela experiência direta com o Espírito Santo, né? Ali foi onde eu me converti, então, e desde lá, sigo aí os caminhos cristãos, né? Show de bola! Então, aqui já fica como também uma sugestão para quem está assistindo, que ainda não conhece a palavra de Deus, não conhece a Cristo, aceite o convite, né? Porque a palavra de Deus fala que Jesus está à porta e bate. A todo momento ele está querendo chamar a nossa atenção. E ele não vai vir, na maioria das vezes, ele não vai vir mandar uma mensagem pelo um anjo na tua vida. Mas ele vai usar um amigo, vai usar um colega, vai usar um vizinho para te fazer um convite. Então, o que a gente tira de tudo isso, né, que hoje tu é o homem de Deus que tu tem a tua vida profissional, tua vida amorosa bem encaminhada, porque lá atrás tu aceitou um convite, né? Então isso também me fez eu entrar para os caminhos de Cristo, né? Eu também não nasci num lar cristão e sempre tive a cabeça muito aberta. Eu acho que essa é a sacada, tu ter a cabeça aberta
e tu, não, fez o convite, eu vou lá ver o que de fato, que acontece lá, como é que é, eu vou ver com meus próprios olhos, né? E tem experiências e com certeza você vai, depois que encontrar com a palavra verdadeira de Deus e com o Espírito Santo dele, dificilmente você vai largar, você vai se aprofundar cada vez mais. Bacana, então vocês não vieram de lar cristão, se converteram no caminho, os dois bem cedo, né? Antes da fase adulta, né? Já estavam ali nos caminhos do Senhor. A André veio de outro estado para Lajeado. E como é que vocês se conheceram? Assim, foi na igreja? Congregavam na mesma igreja? Como é que foi essa história, assim? É engraçado. Não, na verdade, né, não é engraçado, né? Deu certo, assim, né? O Alex, ele era muito na dele, assim, muito responsável, muito certinho, e ele era meu amigo, e eu não via ele com outros olhos, né? Aí deu certo por quê? Por causa disso, porque eu não via ele com esses olhos, ele era meu amigo, só que daí a gente foi se aproximando assim, dessa forma, por amizade, né? Eu ia então na Igreja Mundial, daí naquela época ali eu comecei a trabalhar num escritório de semijoias e eu tinha uma amiga, uma colega, que é minha amiga até hoje, e ela me convidou, porque na igreja que eu ia não tinha grupo de jovens, né? E ela me convidou, então, André, vamos lá tem grupo de jovens e tal, né? E aí eu fui assim, né? Tá, vamos lá ver o que tem, né? Daí eu comecei a ir na tribo jovem, que daí que conheci, né, o pessoal era legal, bacana, e daí assim, eu ia no domingo na minha igreja e sábado no grupo de jovens, e eu comecei a me envolver tanto lá, assim, tanto com as coisas e com o pessoal, que aí então eu ia domingo de manhã na minha igreja, e domingo de noite eu ia no culto da Quadrangular, que é a igreja que era do Alex, né, aí eu ia sábado na tribo jovem, no grupo de jovens, aí domingo de manhã ia na minha igreja e domingo de noite ia na igreja do Alex, né? Então segunda-feira tu já acordava cheia de unção. Cheia de unção. E daí chegou um momento assim que deu aquela paz, assim, vou trocar. E aí então conversei com o pastor, né, da Mundial, então, né, a gente costuma pedir a bênção para trocar, então, né, da igreja, e daí comecei ali a frequentar, aí então era membra, né, e foi assim, né, ali no dia a dia, assim, nos encontros dos jovens, o Alex me oferecia carona, porque ele era meu amigo, né, e aí um belo dia, não sei, parece que a chave vira, né, aí o sentimento desperta, né, abrocha, né, e daí a gente, aí parece que eu comecei a olhar então ele além de um amigo, e as pessoas falavam muito bem dele. Ele era trabalhador, esforçado, não gastava dinheiro, né, com besteira, tinha carro, né? Isso tudo muito jovem, né? Jovem, nós tínhamos, Eu tinha 21, né? E eu tinha 22, 23, isso. Por ali. E daí isso me encantou. E o que mais me chamou a atenção, mulheres, agora fica a dica. O homem, ele tem que te tratar diferente, ele tem que te tratar de uma forma assim que tu se sinta especial, que tu se sinta valorizada. O Alex sempre abria a porta do carro pra mim, né? E a gente era só amigo, e ele abria a porta do carro pra mim, ele ia me buscar, me levava de volta, e eu me senti especial, eu me senti assim, valorizada, e eu vi que então que valia a pena, né, dar uma chance então, né, e aí chegou um momento que os meus olhos parece que abriram, a chave virou,
E aí, então, eu Começou comecei a olhar ele com outros olhos. com outros olhos, né? Eu pensei, olha, Tem coisa boa aqui. tem coisa boa aí, né? E a gente começou, então, o período de oração, que, né, na igreja evangélica, então, né, a gente faz o período de oração, né, onde a gente começa a buscar Deus, assim, né, pedindo a direção, a orientação, porque nós acreditamos que no mundo cristão, vou dizer assim, o namoro é uma preparação para o casamento. A gente não namora eu estou namorando aqui. Pra curtir só. Pra curtir a vida, Ou enfim. tentar tapar um vazio com um namoro. Isso. Já entra no namoro com essa ideia, olha, eu vou Isso. ter um período de teste porque a minha intenção é casar. Casar. O namoro é uma preparação para o casamento. A gente casa, aliás, a gente namora para conhecer a pessoa, né? O namoro é o período de conhecer, de ver como a pessoa é, as coisas que ela faz, se combina contigo, se não combina, se vocês têm ali propósitos parecidos, né? O namoro é para isso. Então a gente faz esse período de oração, então, para buscar Deus, antes de então começar a namorar, né? Buscar Deus para ter a direção dele, para ver se tu sente paz, né? Enfim, convidando Deus para estar ali naquele momento. Aí se tu, no final ali, tu sentiu paz, tem a bênção, né? Dos pastores, dos teus líderes, aí começa, né? Na jornada do namoro, que é pro conhecimento. E aí foi o que nós fizemos, então começamos a namorar. E vale a pena, aproveitando para contribuir também, dizer que com 21 anos, né, foi onde, vamos dizer assim, eu conquistei a minha amada, né? Que até então para ela não tinha segunda intenção. Mal sabia ela que estava abrindo a porta do carro para ela entrar, que o namoro já estava lá no teu quadro de metas. Exatamente. Já era uma meta. Exatamente. Então, olha que interessante, né? Muitas vezes a gente diz que não há características que a gente busca em uma pessoa, mas a verdade é que há, né? Então, com 21 anos já tinha passado por outros namoros, relacionamentos e já tinha conhecido um pouco da intimidade, né? Então eu sabia para mim exatamente o que eu realmente precisava. E na fé, especificamente, eu buscava alguém que estava no caminho do Senhor, né? Eu tinha isso para mim no ponto A do checklist. E lógico, né? A tribo jovem lá, então, um grupo de jovens, tinha muitas opções de a gente conseguir conversar com as meninas e conhecer, né? E a Andri, ela sempre me passou toda essa segurança de que era uma pessoa que realmente daria para investir, né? Numa possível esposa, né? E de lá para cá, a gente, né? Nesse meio, ela também já era um pouquinho mais velha que eu, um ano e meio, né? Né? Então é uma pessoa já mais madura, né? Um ano era mais madura? Não, é porque se tratar já a mulher, por si só, já é mais madura que o homem. Exatamente, né? Então mas só pra vocês entenderem, hoje ele tem 29, mas ele vai fazer 30 em agosto. E eu tenho 31, eu fiz 31 em junho. Isso aí. Então é bem pouquinha a diferença. Mas me refiro, pelas experiências que eu tive na vida, eu já era uma pessoa mais madura, sim, com 21 anos, né, dentre a fase. Então, buscava uma pessoa assim, né? Falando aqui de características, sim, né? Então, uma pessoa nos caminhos do Senhor, uma pessoa já mais madura, né? A Andri, vale a pena também contribuir que ela era uma pessoa que trabalhadora, morava sozinha, né? Era trabalhadora e essas características me chamaram a atenção, né? E aí com certeza, né? Com certeza a gente começa a investir em conversas, investir em alguns encontros, né? A estar no mesmo convívio entre amigos, né? E deu muito certo. Deu certo. O investimento. Uma coisa bem importante que a gente fez foi
Namoro com propósito. Isso. Exatamente. Namoro com propósito, né? Que os pastores da nossa igreja na época fizeram. E ali a gente aprendeu bastante. A gente aprendeu, assim, essa preparação para o casamento mesmo. Porque, às vezes, assim, no namoro, a gente também pinta ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, né? E no casamento, né? Quando casou, aí que tu, às vezes, vai realmente conhecer a pessoa, né? Verdadeiramente. Até pela intimidade, né? Que no namoro a gente não tem tanta intimidade porque não dorme e acorda junto, né? Então, geralmente o namoro é um mar de rosas, né? Isso aí. E aí, então, eles deram várias instruções, mas uma coisa que nos ajudou bastante futuramente, né? Foi a questão de compartilhar, por exemplo, assim, a vida financeira, os relacionamentos que teve antes, né? Que nós tivemos antes. Então, toda essa instrução, né? Eles nos passaram, é legal no namoro tu compartilhar, digamos, os sonhos, os projetos, a vida financeira, os relacionamentos que tu teve antes dessa pessoa que tu tá, e expor isso, né? E eu acredito que isso nos ajudou bastante. Com certeza. A gente até, bem dizer, casou cedo, né? Porque a gente namorou, noivou e casou dentro de um ano. Vocês se conheceram, daí quando tomaram, então, esse passo de, não, vamos namorar, se conhecer melhor, até o casamento durou um ano esse período. Exatamente. Foram 6 meses de namoro, aí com 6 meses daí o Alex pediu em casamento, que eu já sabia. E pedi em casamento, aí então 6 meses de noivado, aí fechou um ano, nós casamos. Mas vale ressaltar também aqui que vocês já eram duas pessoas, apesar da pouca idade, com muitas responsabilidades já de vida adulta, né? Com certeza. Porque a vida, né, circunstâncias que vocês enfrentaram já, fizeram com que vocês se amadurecessem mais rápido, né? E, vamos dizer assim, já estavam prontos para um casamento. Isso. Né? Porque a Andri já morava sozinha, já pagava muitas contas, o Alex já tinha a vida financeira dele organizada, já tinha um carro cedo, uma poupança ali. Então isso faz diferença. Com certeza. E aí que tá, né? A gente, como cada um já tinha a sua vida, eu morava sozinho também na época, André também morava sozinho, cada um pagava o seu aluguel, tinha suas responsabilidades financeiras, né? Quando nós, no período de namoro ali, a gente, logicamente, conseguiu entender que tínhamos maturidade já para casar, né? E tínhamos as nossas organizações financeiras, né? E toda a condição possível para construir uma vida juntos, né? Então, dentre essas etapas ali, foi onde a gente já, em consenso, entendeu que era possível, né, casarmos, né? Então, por isso, talvez um período curto ou não, né? Foi mais ou menos nesse sentido aí. Eu morava sozinha, só para explicar, por essa questão que eu falei no início, né? Meu pai sempre viajou muito e às vezes implicava em ter que mudar de cidade. E aí chega uma idade que a gente começa a querer trabalhar, estudar, e aí fica ruim essas mudanças, porque daí toda hora às vezes tu muda de um emprego, né? Ou tá fazendo uma faculdade, algo assim, aí tem que mudar, né? Hoje tem muito forte, né, essa questão da faculdade à distância, mas uns anos atrás não era tanto, né? E aí então chegou um momento onde eu tive que decidir que se eu realmente queria buscar isso, essa estabilidade, querer seguir, né, no emprego e, enfim, né, formar uma carreira profissional e criar raízes, eu teria que decidir em seguir sozinha, né, morando sozinha. O apoio, claro, da família, o respaldo, com certeza, mas eu tive que optar, tomar essa decisão,
então sair, né? Cortar o cordão umbilical. Sair da casa dos pais e vou Assumir a vida. assumir, vou me sustentar. E aí, por isso, né? E me trouxe muita experiência, muita maturidade, ajudou muito no meu crescimento e que contribuiu também, né? Pra Nos conhecermos, né? para nos conhecermos, sim. E o casamento, né? Contribuiu para que a gente tomasse essa decisão com um pouco mais de noção, né? Sim. De conhecimento para tomar essa decisão. Então, nos ajudou. Esse período curto, né? Comparado com a maioria dos casos, que geralmente é um namoro longo, né? Se deu por conta de tudo isso, pela experiência que vocês já tinham de uma vida adulta, né? Saber que para morar sozinho tem um custo de vida, né? Que muitas vezes a pessoa namora, só que mora com os pais e daí toma a decisão errada baseada em tá incomodada de morar com os pais, tá naquela fase rebelde, eu não quero escutar a ordem, vamos casar para morar sozinho. E daí aí tá um erro, porque não sabe que a vida ela tem um custo. E aí acaba entrando muito as brigas, né, as diferenças, né? Mas a gente vai entrar nesse contexto agora. Então agora eu vou fazer uma pergunta pro Alex, uma pergunta que eu não combinei, não fora nos bastidores, mas uma pergunta, Alex, que pode custar a tua vida. Ai. Alex, quantos anos vocês estão casados? Essa é fácil. Fácil? Fácil. 7 anos. 7 anos casados. Então quer dizer... Certo, né, amor? Então, pessoal, se o Alex não estiver mais vivo depois desse episódio, é porque ele errou os anos. Mas 7 anos casados, então, contando ali com o ano de namoro e noivado, 8 anos juntos. Exato. Tá. E agora eu acho que é interessante a gente já entrar no tema principal. Vida conjugal e ministerial. Alex, o que tu diria, assim, mesmo com a pouca idade, claro que no meio cristão é muito comum as pessoas se casarem muito cedo, né? Ainda mais se vem de um lar cristão, né? Tu já é preparado para isso, né? Mas no mundo, vamos dizer assim, secular, né? A pessoa não é cristã, não anda nessa fé, geralmente a pessoa vai casar depois dos 28, 30 anos, vai pensar nisso, né? Qual a importância do casamento, assim? Por que a pessoa que está nos assistindo toma essa decisão? Porque não é uma decisão fácil, né? É uma decisão que vai influenciar a vida dele ou dela diretamente pro resto da vida. Por que hoje eu devo casar e não continuar curtindo a vida? Perfeito. Bacana a pergunta e veja bem como é interessante na minha vida, né? Eu tinha para mim, né, que eu casaria nos 30 anos. Né? Tu também tinha esse pensamento? Tinha esse pensamento, né? E aí até por experiências que eu vivenciei no casamento dos meus pais, né, que se divorciaram, né? Eu tinha essa expectativa. E conforme a gente vai tendo as experiências da vida, a gente vai percebendo e como você falou, a questão do meio cristão, a gente vai percebendo que há uma mudança de princípios, de valores, quando a gente percebe que a gente realmente está pronto, né? Então, quando eu conheci a Andri e dentre os fatores que nós vivenciava, como a gente estava naquele momento, a gente realmente estava maduro o suficiente para entender que nós estávamos namorando para casar, né? E sim, uma instrução de liderança nos ajudou muito a entender isso também, né? Quando que a gente sabe se é interessante casar ou não, né? É um momento onde, por exemplo, assim, eu tinha muito isso para mim. Quando solteiro, se eu viajava ou tinha alguma experiência e estava sozinho, eu sentia falta de alguém,
do meu lado para compartilhar aquele momento, né? E conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que a vida ela é mais ela é mais feliz, ela é mais viva, se tu tem, Completa, né? ela é mais completa se tu tem alguém para compartilhar dos momentos, das experiências que tu vive consigo, né? Isso estou dizendo a minha opinião, né? O que eu passei, o que eu senti. Então, a pessoa que ela é solteira, a pessoa que ela é sozinha, se ela tem esse sentimento de que falta alguém do lado compartilhando, vivenciando esses momentos, esse é o princípio, né, que eu entendo que é o start para ela decidir casar, né? Falando de forma assim mais geral, né? É isso que decide uma pessoa. Agora chegou o momento de eu casar, tá? Agora chegou o momento de eu compartilhar a minha vida com outra pessoa. Tanto que a palavra, né, até eu vou ler aqui, a palavra de Deus nos fala isso já no primeiro livro da Bíblia, que é lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, eu vou ler aqui. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou a terra, todos os animais selvagens e todas as aves, ele o levou ao homem para que pusesse os nomes deles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs o nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Aqui é bacana, foi a primeira anestesia, né, cirurgia do mundo, foi essa, quando Deus botou o Adão em sono profundo. É como se fosse uma anestesia hoje para uma cirurgia. Olha como a ciência já está dentro lá do primeiro livro. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Então a primeira cirurgia do mundo, Deus já operou ali. Dessa costela o Senhor formou a mulher e levou ao homem. Então o homem disse, agora sim. Olha a alegria do homem, né? Isso tudo que o Alex falou tá resumindo a história. Tu vê como se as coisas se completam? Então o homem disse, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus tirou do homem. Agora final. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe, para se unir com sua mulher e os dois se tornem uma só pessoa. Então, André, de tudo isso que eu falei, que o Alex resumiu, a pessoa que hoje é solteira, né, e pensa, será que eu devo sair da minha casa ou não? Será que eu devo assumir essa responsabilidade, esse desafio? Porque também não é fácil, né? A gente não romantiza assim, não é só um mar de rosas, tem os desafios, né? Mas, na tua opinião também, o que te fez tomar essa decisão assim? Como o Alex falou para ele, que isso completava ele, né? E a própria palavra fala isso. O que também te fez tomar esse passo e assumir essa responsabilidade do casamento? Família, né? Constituir família. Criar no meu coração, né, o desejo de constituir uma família, de constituir uma descendência, né? Ter, então, a minha família, a criar, né, a nossa descendência, a nossa família, os filhos. Como eu morava sozinha já, né, já tinha essa responsabilidade de casa, e eu queria algo a mais, eu queria esse algo a mais, eu queria ter uma família, ter um marido, filhos nós ainda não temos, mas está nos planos. Então esse, para mim, foi um dos motivos também para assumir esse compromisso, né, esse desafio que é o casamento, tanto que a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, e eu queria isso para minha vida, eu queria, né, ter essa responsabilidade, casamento, família, filhos, e foi o que me levou, né,
também a querer o casamento. Por maior que é o desafio, né? Que a gente sabe que hoje, infelizmente, muitos jovens e até adultos, por talvez má experiências dentro de casa ou fora, ou por influência do mundo, não quererem mais tomar essa atitude e responsabilidade de um casamento. Porém, é o que a palavra nos instrui, né? Então, Deus, quando Ele nos formou, Ele já sabia o que era bom para nós, né? A própria palavra dele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se Deus falou, é porque faz sentido, né? Porque, como tu disse, é melhor andar dois do que um, porque quando um cai, tem outro para levantar. Porque tem dias que eu sei que a André acorda de mal, talvez com pensamentos negativos ou problemas do dia a dia, mas do lado tem o Alex que vai ajudar a motivar ela, levantar ela, mostrar de novo, olha, talvez as coisas não estão dando certo por aqui, mas o nosso alvo é esse, o nosso destino é esse, nós queremos chegar lá, vai dar certo. Então, Deus ele já preparou a mulher para o homem para a mulher, justamente porque eles se completam, né? Então, eu acho que é um passo de inteligência, né? É muito mais, a palavra também diz isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o que eu quero dizer com isso? É melhor você pegar o manual da vida, que é a Bíblia, e entender o que Deus quer para a tua vida, seguir aquilo ali, que com certeza vai dar certo. Não que vai ser fácil, porque o casamento ele não é fácil, é um desafio, mas completa o nosso ser, né? Ele é um propósito da nossa vida. Se unir com uma outra pessoa, assim como a gente leu a palavra, sair da nossa casa, cortar o cordão com o nosso pai, com a nossa mãe, para se tornar uma só carne com o nosso cônjuge, né? Então, aproveitando essa deixa já, a gente acabou não comentando, mas no meio dessa caminhada de vocês na fé, vocês agora também assumiram o ministério, né, de casais, né, que vocês vêm liderando na igreja e já fazem mais de um ano mais ou menos, vocês estão à frente desse ministério? Um ano e meio, né? Um ano e meio, Uhum. Esse é o Ministério de Casais. Também foi digamos, uma resposta de oração ou uma escola de aprendizado que Deus nos mandou, porque a gente sempre faz o nosso projeto de vida juntos, né? Assim, todo ano, né? Chega dezembro, aí a gente faz o projeto de vida e lá a gente coloca, né? Eu acho que hoje é um costume de todo mundo, mas do cristão, né, é mais forte essa questão de fazer o projeto de vida, apresentar a Deus, né? E a gente faz da vida espiritual, financeira, familiar, saúde, enfim, todas as áreas a gente faz. E a gente colocou, né, vida familiar, né? Que nós queríamos ser um casal de referência cristã para as outras pessoas, né? O porquê disso, assim, né? Justamente por essa questão de a gente não ter vindo de lar cristão. A gente queria seguir dali, né, do nosso casamento, descendência, né? Descendências abençoadas, prósperas, né? Na presença do Senhor, né? Nos caminhos de Deus. E nós queremos isso, né, para nossa vida, e a gente buscava realmente, assim, como casal, ser essa referência, assim, não referência, assim, para se aparecer ou algo assim, não, mas por tu buscar andar com retidão e ser um exemplo, assim, de um casamento que o Senhor abençoa, que o Senhor aprova, né? E aí, então, veio a oportunidade do Ministério de Casais, né? Quando os pastores ofereceram para nós, a gente inicialmente se achou muito novo, né? A gente pensou, mas por
porque são tantos casais mais velhos, né? A gente ainda não tem filhos também, daí tem essa questão da experiência, né? E a gente sentiu assim esse receio, assim, mas a gente é novo, o que será que os casais mais velhos vão achar, tipo, o que eles têm para falar para nós, né? Que, enfim, né, a gente tem aqui, sei lá, 30 anos de casado, eles casaram ontem, né? Mas aí Deus nos fez lembrar do que a gente tinha colocado lá no nosso projeto de vida, o que a gente estava tentando, estava buscando ser. E não que agora a gente é para os casais, mas isso, o fato de sermos, né, líderes do Ministério de Casais, qual que é a palavra? Não é obriga, mas assim, nos incentiva muito mais a buscar ter um relacionamento saudável, buscar ferramentas, buscar né, conhecer mais, enfim, sobre como ter um relacionamento saudável. Ser um testemunho vivo, né? Ser um testemunho vivo, né? Porque daí, quando a gente está à frente, né, eu acredito que nos impulsiona muito mais a tu querer, né, fazer, andar com retidão e ter esses... Deus nos deu a oportunidade, né? Isso. Então a gente tinha... De aprender, né? A ser esse casal. E é o que a gente mais... É o momento que a gente mais tem aprendido, né? É muito gostoso estar participando de um grupo de casais, já como membro, né? A gente já participava há uns 5 anos, né? Do grupo de casais, e a gente aprendia muito. E estar à frente realmente nos puxa a responsabilidade, mas quando a gente se deparou com a oportunidade, quando nos veio o convite, nós enxergamos realmente isso. Tá no nosso projeto de vida, se eu bem me lembro, era de 2018, o projeto de vida. Não lembro. Estava lá, e quando nos veio o convite, para nós não fez sentido nós sermos, né, assumirmos uma liderança de casais, mas quando nós fomos orar em casa, a gente olhou o projeto de vida, né, e conversando com Deus, fez sentido, né? Então Deus dá a oportunidade, né, e tem sido maravilhoso, com certeza. Não que a gente seja, né, mas a gente está aprendendo a ser. Então a gente acredita que é uma oportunidade que o Senhor nos deu de colocar, e a prova que Deus ouve, assim, ó lá, tu não disse que tu queria ser? Não quer ser um seguidor de Jesus, andar nos caminhos do Senhor? Toma aí, ó, agora toma a tua cruz. vai e faz. Claro, né, que Deus está sempre com a gente, mas Deus ouve, tu pediu aí, ó. Aquele exemplo bem clichê de que tu é uma pessoa impaciente, tu pede paciência para Deus, o que Deus vai dar? Aprovação. Então, a gente dá a oportunidade de ser paciente, né? Isso aí. Cuidado com os pedidos que faço pro Senhor, o Senhor ouve. Isso aí, então, aquilo que você quer, saiba que na grande parte das vezes Deus não vai te trazer dentro de uma caixinha pronta, mas você vai ganhar com o processo. E o milagre, gente, pelo menos eu vejo assim, ele não está na chegada, mas ele está no processo. Então, do pedido de vocês dois serem referência como um testemunho de vida, porque a gente tem que ser testemunho, né? Porque nós que andamos com Cristo somos a Bíblia do mundo. Que uma pessoa do mundo que não tem religião, não tem essa vontade de desenvolver o lado espiritual, raríssimas vezes ele vai pegar uma Bíblia para ler. Então ele vai ler como? Como ele vai conhecer Jesus? Através das nossas vidas, da nossa atitude, do nosso trabalho, dentro do nosso ministério. Em cima disso também, eu gostaria de entender como é que vocês conciliam a vida conjugal, né, o casamento, com a vida ministerial. Né? Vocês são líderes, estão à frente do ministério de casal, que já traz muita responsabilidade. Vocês estão envolvidos ali, o Ministério de Casal, para quem não conhece, o Elo Perfeito, né, da Igreja da Cruz, igreja quadrangular aqui de Lajeado, que tem encontros mensais, né?
todo último sábado do mês. Isso. Todo último sábado. Então isso gera também todo um trabalho, né? Você chega lá, não é um culto normal, é um culto especial pensado para casais, então tem a temática, cada mês tem algo diferente, então isso gera um trabalho muito grande, né? Então eu gostaria de saber como vocês conciliam essa vida de ministério, que é o trabalho dentro da igreja, o ministério é o que? É um jeito de você servir, né, a Deus e as outras pessoas com o teu talento dentro da igreja. Como vocês conciliam esse ministério com a vida pessoal de vocês? Pode falar? Quer responder? Bom, é uma questão, acho que de organização, né? A gente, com certeza, para o ministério a gente tem que separar um tempo, né, de planejamento, separar um tempo de organização, separar um tempo para oração, né, para intercessão pelo grupo, né? E na vida pessoal a gente tem essa separação, vamos dizer assim, os limites que a gente impõe, né, de até onde realmente a gente consegue dispor de tempo para o ministério quanto para a vida pessoal, né? Mas sim, eu e a André, a gente está sempre em conversação sobre essa questão de administração do tempo, de não estar disponível demais de um lado e disponível de menos de outro lado, né? Então a gente está sempre buscando um equilíbrio, né? Não sei se quiser contribuir, contextualizar alguma coisa. Assim, eu sempre acabo sendo um pouquinho mais, como eu posso dizer? Detalhista? Se aprofunda mais? Tenho mais emoções. É mais emocional. Mais emoções, assim, né? Então chega perto, né? Isso que o Alex falou, a questão da organização é excelente. A gente busca tentar ter uma semana organizada quando está se aproximando da data, né, do encontro de casais, né? A gente já começa a planejar, a gente tem um planejamento do ano, né? E onde nós buscamos, né, colocar lá os temas, o que vai falar, quem vai pregar, né? Tudo isso a gente tenta fazer com antecedência, ter essa organização. Mas assim, chega perto, às vezes, né, eu admito, né, que eu tenho um pouquinho de dificuldade de delegar, né? Não é porque eu quero fazer tudo sozinha ou algo assim, mas é porque, tipo assim, o Will, por exemplo, já tem muito serviço, então, deixa que eu faço. O Will já tem muita coisa, né? Eu vou lá e faço. E eu admito que eu tenho essa dificuldade. Então, assim, chega perto, tem muita coisa pra fazer, às vezes eu dou uma surtada. Só que, né, graças a Deus, meu marido, ele é muito tênue, né? Ele é muito sóbrio. Então, assim, ele sempre me puxa de volta. Daí ajuda, assim, a ter um equilíbrio. E a questão da organização é extremamente importante, né? Até porque tem um ministério, tem a vida profissional, né? Tem a família e os familiares, né? E tudo isso a gente tem que separar o tempo, né? Porque demanda tempo, né? Isso. Se a gente tá, às vezes, também só cuidando lá das coisas da igreja, enfim, ajudando lá, e a gente abandona, né, os nossos... não abandona não, mas às vezes deixa de cuidar, assim, né? A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente, o infiel, né? Então, a gente tem que cuidar também, né? Buscar esse auxílio também na nossa família, né? Então... E a gente não faz nada sozinho, né, Will? A gente tem, graças a Deus, aí muitas mãos que se ergueram dentro do grupo aí. O pessoal gosta muito de pegar junto, então a gente conta muito aí com várias pessoas que também disponibilizam tempo aí, né, de servir e contribuir pro ministério, né? E são encontros maravilhosos, né? A gente... eu sou suspeito de falar porque realmente eu gosto de um encontro de casal, a gente aprende muito com os ensinamentos que são propostos, né? Aprende muito a interagir, e aí às vezes eu faço algumas reflexões
do dia a dia com o que a gente contribui lá dentro, né? A gente percebe, por exemplo, que no dia a dia a mulher, ela normalmente tem essa característica, ela é mais emocional, né? O homem, então, ele acaba sendo a pessoa mais segura, né? Mais razão, exatamente, né? E aí quando a gente aborda um assunto, é engraçado que no dia a dia a gente consegue perceber que realmente acontecem as coisas, né? Então, eu por ser homem, por ser razão, muitas das vezes eu quero solucionar os problemas, né? E a André, muitas vezes, ela quer contextualizar, ela quer conversar, quer destrinchar um assunto, né? E às vezes a gente tem que ter essa sensibilidade. Abordamos no último encontro sobre essa questão do hormônio masculino e feminino, né? Que o homem, ele é resolutivo, né? A mulher já não, ela tem essa necessidade aí de contextualizar. E aí, isso que é legal, né? Porque tu absorve conhecimento que na prática tu não entende se tu não tem esse conhecimento, né? No último encontro a gente abordou sobre isso e teve um episódio em casa que eu parei e pensar, opa, não é hora de resolver o problema, é hora de escutar ela, né? Tu lembrou lá Exatamente, do encontro, né? O conhecimento que nós abordamos lá e realmente agrega muito, né, para a vida pessoal, né? Não só para nós que muitas vezes estamos lá à frente do projeto, né? Mas para todo casal que tenha esse interesse, né? Vale muito a pena, porque a gente trata muito com a interatividade entre o casal no dia a dia. Até nesse gancho que eu queria entrar, aproveitando também que tu falou, né, o Ministério de Casais, vocês estão à frente, também tem a ajuda de inúmeros irmãos, isso é bacana também, uma das coisas legais também de congregar, de você criar raízes dentro de uma igreja, é que lá você encontra uma nova família também. Né? Os irmãos se ajudam, estão em união, e é ali que o Senhor vê graça, né? Ali que o Senhor se alegra com a comunhão dos irmãos. Então, além de você estar à frente da liderança, também tem a Zé e o Gui que auxiliam vocês também. Um abraço para eles, vão estar com a gente aqui também em algum momento, né? E todos os irmãos que também cuidam da parte da comida. Então, é uma logística bem grande, né? Para aquela 1h30, 2 horas, 3 horas de evento, é um agregado de pessoas trabalhando para aquilo funcionar, né? E voltando no assunto que tu estava falando, Alex, eu já deixo para a André responder. Qual é a importância, então, de um casal participar de um ministério como esse? Qual é a importância que tu vê, na tua opinião, de um casal que de repente congrega na igreja, mas não participa do ministério, ou daquele que nem conhece a Cristo ainda, mas começar a visitar um encontro como de casais? É extremamente importante participar, não porque né, a gente está puxando o peixe para o nosso assado aqui, é assim que fala o ditado, né? Não porque a gente está fazendo isso, mas porque no encontro de casais, não só da nossa igreja, mas outros, é importante participar, porque lá a gente vai buscar ferramentas, de como ter um bom relacionamento, de como lidar no dia a dia, os estresses que acontecem no dia a dia, enfim, marido, esposa, filhos, trabalho, né? São tantas coisas, e lá a gente vai buscar orientação, a gente vai buscar conhecimento para desenvolver um relacionamento mais saudável, um relacionamento melhor, uma vida a dois um pouco mais leve. E a Bíblia nos ensina muito, o casamento é uma instituição divina, e a Bíblia nos ensina muito sobre o casamento, sobre marido, esposa, como lidar um com o outro, saber as nossas diferenças. Então é extremamente importante, sim, que nem agora, o nosso próximo encontro, que vai ser 29 de junho, né? A gente vai falar, a Zê, que é também líder com a gente, né? Ela é psicóloga e ela vai trazer
uma mensagem sobre os temperamentos, que até a gente gosta de falar bastante, porque sobre os temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo, qual que é o outro? Melancólico. E ela vai estar falando sobre isso. E olha só como é legal, né? Porque às vezes eu vou lá no encontro de casais e eu descobri, puxa, olha, eu sou assim porque tem a ver com o meu temperamento. Eu sou muito falante, eu não escuto porque tem a ver com o meu temperamento. Olha aí, tá explicado. Agora tu tem que me aguentar porque eu sou assim. Não, é exatamente o contrário. Olha, eu sou muito explosivo. Ou eu sou muito assim, muito assado. É quando tu abre a tua mente, tu vê, olha, realmente, não, isso faz sentido. E é o que tu pega, o que tu conhece, né, e tu descobre, e aí o que tu faz com isso? Olha, eu descobri que eu não sou nada ouvinte, eu só falo. Meu marido fala, minha esposa fala, eu nem lembro, eu não tenho aquela escuta ativa. Aí, ok, eu deixo assim? Não, é o que tu faz com aquilo a partir do momento que tu descobriu. Aí tu busca melhorar, tu busca evoluir, tu busca crescer no teu relacionamento, no teu casamento, né? Um ajudando o outro. Casamento é uma troca, uma via de mão dupla, né? Cada um faz a sua parte, cada um, né, às vezes cede um pouquinho aqui, o outro cede um pouquinho lá, para que ele consiga fluir melhor, né? Para que no final as coisas tenham, né, uma boa convivência, dê certo. Então é extremamente importante, sim, participar do grupo de casais para buscar essas ferramentas, buscar assim, e ver também que não é só na tua vida, não é só contigo, tá dando problema em todos, né? Só que às vezes os outros só ficam quietinhos e não falam, tem uns que já aparecem mais, mas todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema para se relacionar, um é mais chato, outro é mais ranzinza, outro é mais brigão, mais estressado, explosivo, né? E cada um tem o seu jeito, o casamento é um desafio, né? O pastor Cláudio Duarte, ele fala, né? Eu já vi ele falar várias vezes que não existe pessoa certa. O negócio é tu saber viver com a pessoa errada, né? É tu saber viver ali, olha. E também muito importante, né? Só mudando o assunto, mas antes de casar, tu conhecer um pouquinho da pessoa e defeito todo mundo tem. Só que antes de casar, tu perceber e ter essa consciência. Olha, eu consigo... são defeitos que eu tolero? São defeitos que, tudo bem, posso tolerar, né? Ou não, isso aqui eu não vou tolerar. Aí vê antes de casar, porque daí depois casa, dá problema. Aí também vem pro grupo, o culto de casais e quer que o pessoal resolva, né? Mas são coisas que deveriam ter sido vistas antes, né? Mas também, se já casou e agora tá aí, Deus abençoe. E vamos tentar procurar conviver, né? Amadurecer bem no nosso relacionamento. Utilizando as ferramentas que a gente encontra, né, então, nos encontros de casais, né? Então, para você que não é casado, a sugestão no período de namoro, né, realmente tente conhecer ao máximo a pessoa, né? E a própria palavra fala, agora não me vem bem o versículo, mas não viver em julgo desigual, né? Que é o que, literalmente, isso não somente a religião, a fé que a pessoa acredita, né? Mas também, né, tá ligado também dentro da fé os valores e princípios, porque de repente a pessoa tem um valor, uma característica que vai ao contrário daquilo que tu acredita e que tu não aceita de jeito nenhum. Então não tem como dar certo, né? E se você consegue ver isso antes do casamento, melhor. Agora, se você já está casado, utilizar as ferramentas que a gente encontra no grupo de casais. Com certeza. E tu, Alex, o que tu diria aí do pessoal que está assistindo e ainda não foi para um grupo de casais, ou talvez acha que é bobagem, eu não vou lá, eu já sei de tudo, né? Ou talvez
ele acha, poxa, o que que vão achar de mim? Olha quanto problema eu tenho no meu casamento, o que que tu diria para essa pessoa? Não, mas é maravilhoso e transformador, né? A gente lida com emoções, com situações do dia a dia, que o ser humano ele muitas vezes não está preparado para lidar, né? E a gente consegue enxergando, conhecendo essas ferramentas, a gente consegue conectar com as experiências que a gente vai vivendo, né? Então, certamente, se você hoje não participa, participe, experimente, né? Porque você vai ter ferramentas para começar a entender o contexto real da situação que você está vivenciando, né? Às vezes você não entende o porquê de tanta bravura da sua esposa ou vice-versa, né? Existem ferramentas para amortizar isso aí, existem ferramentas para você lidar com cada temperamento, como a gente vai começar a abordar agora no próximo encontro, né? Existem ferramentas para você não se ferir, não se machucar ao extremo no relacionamento, né? Então, com certeza, se você não participa, experimente, né? A gente hoje, então, está há muitos anos já participando do encontro e é algo que a gente faz questão de estar a cada encontro participando e vivenciando, né? É um investimento, né? Um investimento para o Exatamente. casal. E muitas vezes, de repente, a fase da vida que o casal tá vivendo, às vezes não permite eles fazerem muitas viagens, passeios, ou tem muito compromisso com as crianças, com os filhos, e aí não tem aquele momento de reflexão. Então, dentro deste ministério, desses encontros, é uma oportunidade para o casal estar ali com tempo de qualidade um com o outro, né? Até porque se tem filho, tem lá o separado, a salinha das crianças. Então é um momento onde que o casal vai estar imerso em assuntos sobre o relacionamento, né? Então, por isso a importância, eu sempre falo, toda vez que eu vou para a igreja, seja num culto familiar, num culto de oração, num culto de casais, é como se eu tivesse uma aula de faculdade. Eu voltava para casa cheio de informação, de instrução, de ferramentas para mim usar durante a semana. Então, por isso é muito importante. Legal, gente. Então, a gente compartilhou bastante coisa ainda. Eu sei que teria muito assunto. Vai ter outras oportunidades, com talvez novidades também, para a gente trazer aqui sobre esse tema de casal, de casamento, que é um tema muito legal da gente estar falando, trocando esse bate-papo. Eu gosto sempre de finalizar com 2 tópicos, mas agora vamos para a dica, né, para encaminhando para o final. André, qual dica que tu gostaria de ter ganho lá no início da tua caminhada com Cristo, mas tu não ganhou e tu aprendeu na tua caminhada e tu tem para deixar para as pessoas que estão assistindo? Principalmente, também essa dica vale para o relacionamento. Acho que principalmente para relacionamento, já que é o tema que a gente está mais abordando aqui. Eu sei que muitas vezes, né, a gente acaba ficando ansioso, a gente quer as coisas muito rápido, e a gente pensa também às vezes na idade, e eu já sou muito velho, enfim, né, a ansiedade, a gente quer as coisas muito rápido, né. Eu diria pra você, de todo o meu coração, gostaria de ter ouvido, e de verdade mesmo, assim, espere em Deus. Principalmente dentro dos relacionamentos, não se enfia em qualquer relacionamento, com qualquer pessoa, espere em Deus. Às vezes isso também tem a ver com a nossa insegurança, ou às vezes a gente acha que eu não sou tão bom assim, ou enfim, tem traumas, eu não vou achar alguém legal. Vai achar, meu irmão, vai achar, e espere em Deus. Não vale a pena se enfiar em qualquer relacionamento por às vezes carência, solidão, insegurança, ansiedade. Espere em Deus, confia em Deus. Deus está cuidando da tua vida, cuidando dos teus planos, dos teus projetos. Se tu realmente se entregar nas mãos de Deus, Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai abrir os teus olhos, vai te dar discernimento, orientação para te escolher uma pessoa com sabedoria. Às vezes a gente se enfia
em relacionamentos por pura carência, e aí se magoa, se machuca, e aí quando acha uma pessoa legal, uma pessoa que pode realmente contribuir na tua vida, ter um casamento, a gente vem cheio de traumas, cheio de insegurança, cheio de mágoa, feridas, e a gente acaba às vezes trazendo para o relacionamento saudável que teria hoje. Então, acalma o seu coração, espere em Deus, confia, por mais difícil que seja, espere em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para ti. Essa seria a dica, então, que eu daria para o pessoal que nos ouve, né, que nos assiste, esperar e confiar em Deus, porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Amém, baita dica, então, baita sugestão. Eu tenho certeza que essa conversa agregou muito na sua vida, assim como agregou na minha. Como eu já havia falado, vai ter outros momentos que a gente vai estar junto aqui. Mas antes de finalizar, eu queria deixar um mimo para o casal. O mimo, que é uma parceria que a gente tem com a Viva Estúdio Criativo. Enquanto que a André vai abrindo, mostrando o mimo, eu vou pedir pro Alex aí uma xícara para vocês tomar um café da manhã juntos. Muito bom! Muito obrigado, viu? Na Fé Podcast. Muito obrigada. De nada. E enquanto a André vai ali guardando os presentes, o Alex pode deixar aqui um convite, um lembrete que a gente vai ter um retiro, né, especial de casais. Como é que o pessoal faz? Tem vaga ainda? Como é que entra em contato? Então aproveita o espaço e fala com os casais que estão assistindo. Bacana, pessoal. Então, primeiramente fica o nosso convite para participar conosco dos nossos encontros, tá? Agora dia 29 teremos nosso encontro de casais na Igreja da Cruz. Às 7h30 a gente inicia lá os trabalhos, as recepções lá. Vai ser muito legal. Você tem que participar conosco. Venha conhecer. E também fica o convite, se você é casado e gostaria de participar, a gente vai estar no mês de novembro, nos dias 15, 16 e 17, teremos nosso retiro de casais. Todo ano a gente faz um retiro de casais e esse ano nós teremos um encontro em Restinga Seca, né, onde vai ser o Termas Romanas. Lá a gente tem várias atividades que a gente vai estar executando com os casais. É um parque de águas termais, um resort, exatamente. Então, gostaria de deixar um convite aí para você. Se você tem interesse em saber mais informações, né, nos contate aqui então pelo nosso Instagram da Igreja da Cruz, que nós estaremos prestando algumas informações aí e o convite formal para você. Bacana, lembrando que tudo isso é no ano de 2024. O episódio fica gravado, então esse encontro vai ser em novembro, nos dias 15, 16 e 17 de novembro, que tem o feriadinho ali, né? Isso, dia 15 de novembro tem o feriado, então serão 3 dias ali imerso em atividades para casais e também desfrutando de toda a estrutura do parque, né? Do resort, que é um lugar muito chique e abençoado. Então, no ano de 2024, em novembro, se você está assistindo, entre em contato aqui pelo QR Code e fale com o pessoal para garantir a sua vaga. Então, fica aqui o meu agradecimento pelo tempo do casal. Foi muito bacana, o primeiro casal que participou aqui juntos, né, num episódio só. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, que Deus continue abençoando o ministério de vocês. E saiba que vocês são sim um testemunho vivo, que tem pessoas assistindo, vendo a caminhada, o testemunho que vocês têm dado com o casamento de vocês, e que esse ministério só venha a crescer e auxiliar, ajudar muitos casais também. Amém. Muito obrigado nós aí, estamos honrados pelo convite. Foi um tempo, um bate-papo maravilhoso, com certeza. Isso aí, agradecemos a oportunidade, né? E esperamos que algo de bom você possa levar daqui, possa ter contribuído, né, na vida de todos que nos assistem. Agradecemos, né, o Will, por ter aberto a sua casa, o seu espaço na Fé Podcast para nos receber. Amém, show de bola.
Então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o 6º episódio do Na Fé Podcast. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Toda semana a gente tem pessoas aqui especiais, com testemunhos verdadeiros, pessoas simples, porém que têm muito valor para Deus. E eu tenho certeza que agrega muito na tua vida, assim como agrega na minha. Eu vou ficando por aqui, você me vê no próximo episódio. Até mais!